Salve, salve, guerreiros e guerreiras, sou o Zeca na área, dando continuidade ao nosso curso da Polícia Militar do Pará, nosso intensivo, né, seus? Por problemas técnicos aqui, o professor sumiu, mas já que a gente volta de novo, beleza? Então vamos lá. PM do Pará, o que já vimos até agora, senhores? Vimos aqui toda essa parte de proposição, valores lógicos, proposições, sentenças abertas, número de tabela verdade, ensinei os senhores a construir a tabela verdade, expliquei os conectivos lógicos, proposições simples, proposições compostas e hoje vamos aprender a classificar a tabela verdade, né? Quanto a tautologia, contradição e contingência. Professor, não tem contingência, mas eu vou explicar para o senhor também o que é. Beleza? Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão. Beleza, voltando aqui. Mas antes, senhores, não se esqueça de se inscrever no canal, curtam os vídeos para o YouTube entender que é relevante para os senhores. Não chega boleto e ninguém vai ter que pagar por isso, tranquilo? Isso dá uma força pro nosso trabalho. Então, chega de enrolação e vamos lá. Classificação, tautologia. O que é a tautologia? Então, senhores, tautologia é quando todos os resultados possíveis da tabela verdade derem verdade. Ou seja, quando todas as configurações possíveis da tabela verdade resultar apenas em verdade. Professor, tem um exemplo? Tem. Já a gente vou construir uma tabelinha, uma situação com os senhores aqui, e todos os resultados possíveis da tabela vão ser verdade. Contradição é o oposto, né, senhor? Quando todos os resultados forem falsos. E contingência é o normal, né? Quando alternar entre verdadeiro e falso. Quando tiver uma alternância, né? Entre valores verdadeiros e valores falsos. Vamos lá? Classifique as proposições. Então vamos lá. Fazer um pequeno exercício. Primeiro de tudo, a gente viu no aula passado, para construir uma tabela verdade, tem que fazer o quê? Descobrir o número de linha, né? O número de linha é 2 elevado a n, em que n é o número de proposições. No caso aqui, só tem p. P, 2 elevado a 1 é igual a 2. Ou seja, vai ser uma tabela verdade com duas linhas. Aí vamos ver a segunda parte, o bizu da metade. A metade 2, 1. Ou seja, vai ser uma verdade e uma falsidade, né? Já tem o não, vamos construir o não. Ensinei para os senhores também que o não é apenas um modificador lógico, ele não é um conectivo, né? Ele vai apenas alterar o valor da proposição. Se na primeira linha era verdade, a negação vai ser o quê? Falso. Se na segunda era falso, a negação vai ser o quê? Verdade. Tranquilo? Então já que construímos a nossa tabelinha, agora é só responder o que ele pede. Ele fala o quê? Ele quer o resultado de não P e P. O que vai gerar não P e P? Senhores, vimos que a conjunção, o nosso E, só vai dar verdade quando o quê? Quando tudo for verdade. No caso, na primeira linha já tem um falso, ou seja, vai resultar no resultado falso. Na segunda linha tem um resultado falso, ou seja, vai resultar em falso. Note, senhores, que todos os resultados da tabela foi falso. Todos os resultados possíveis da tabela foram falsos. Quando acontecer isso, senhores, estamos diante de uma contradição. Quando todos os resultados possíveis da tabela forem falsos, estamos diante de uma contradição. Então, o exemplo clássico de uma contradição é a proposição e a negação dessa mesma proposição. P e não P. É um exemplo clássico de contradição. Professor, e se vier a ordem trocada? É a mesma coisa. Eu falei para os senhores que todos os conectivos lógicos, com exceção do condicional, aceita permutação, né? Ou seja, se vier não P e P, também será uma contradição, porque todos os resultados possíveis da tabela vão ser falsos. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Letra B, o que ele pede? Não P ou P. Vamos construir aqui do lado. Não P ou P. A negação de P, né? Ou não P. Ligado pelo conectivo da disjunção inclusiva. O que esse
Conectivo diz, só vai ser falso quando tudo for falso. Ou seja, se na primeira linha já temos uma verdade e na segunda linha temos uma verdade, então não existe a possibilidade dessa sentença ser falsa, ou seja, todos os valores possíveis vão ser verdade. Sendo assim, senhores, quando todos os valores possíveis for uma verdade, estamos diante de o quê? De uma tautologia. Então, decore com o exemplo clássico que sempre vem é a negação da proposição ou a própria proposição. Se for invertida a ordem, vai ser a mesma coisa. Esse símbolo dos 3 risquinhos é equivalente. Na próxima aula, vamos dar entrada na parte de equivalência lógica e negação lógica. Então, eu vou apresentar para os senhores. Esse símbolo dos 3 risquinhos significa equivalente, que é a mesma coisa que as duas proposições têm o mesmo resultado. Opa, escrevi a mesma coisa, vai ter o resultado mesmo, né? Então, P ou não P vai ser a mesma coisa. Ou seja, uma tautologia. Todos os resultados possíveis da tabela verdade vai ter o valor de verdade, né? Vamos para ver a contingência agora, né? O que diz a contingência aqui é quando os valores são alternados, né? Ele fala P condicional, não P condicional com P. O que diz a tabuadinha do condicional? Só vai ser falso quando a primeira for falsa e a segunda for... Não, a primeira for verdade e a segunda for falsa. Sendo que tem que respeitar a ordem. Ele está falando de não P condicional com P. Ou seja, temos que partir de não P para condicional com P. Ou seja, se a primeira já deu falso, o resultado é verdadeiro. Na segunda situação, a primeira é verdade e a segunda é falsa. Ou seja, estamos diante de uma vai ferrar, ferrou, Vera Ficha é feia, Vasco ganhando do Flamengo é falso. Então, senhores, note que deu um resultado verdadeiro e um resultado falso, né? Quando for assim, estamos diante de o quê? De uma contingência, né? Quando os valores são alternados entre verdade e falso. Então, senhores, não tem segredo. Geral, esse costuma cair em prova. É um assunto bem simples. Se você pegou a linha do raciocínio, não vai ter erro. Agora eu ensinei os senhores a classificar com a tabela verdade. Eu vou ensinar outro bizu para os senhores sem usar a tabela verdade, através do método do teste. Vamos testar se é uma tautologia ou não a questão. Que geralmente vai pedir para você classificar. Se você conseguir classificar sem a tabela verdade, você está ganhando tempo. Que é prova além de conhecimento, é estratégia, né, senhores? Eu sempre falo para os senhores. Então vamos lá. Classifique as proposições, né? Classifique. Ele fala aqui, P condicional com condicional de Q e P. Ou seja, primeiro resolve o que está dentro do parênteses, certo? Depois, o que tiver fora. Vamos construir essa tabelinha. Está pré-construída aqui, vamos fazer a negação de P, né? E a negação de Q. Temos duas proposições. Qual é o bizu? Número de linha é igual. Número de linha é igual a 2 elevado a n, em que o n é número de proposições. 2 elevado a 2, 4. Agora, bizu na metade. Metade de 4, 2. Duas verdades e duas falsidades, né? Agora, metade de 2, 1. Verdade, falso, verdade, falso. Agora, vamos negar, né, senhores? Negação de P, basta inverter os valores. Onde tem V, vamos colocar F. E onde tem F, vamos colocar V. Mesma coisa com não que. Onde tem verdade, vamos colocar falso. Onde tem falso, vamos colocar verdade. Pronto. Estamos construído aqui. Agora ele quer saber o que mesmo? Para classificar, né? Eu vou ensinar os senhores a classificar sem usar a tabela verdade. Tranquilo? Primeiro passo é, se identificou aqui, você vai igualar ela como falso. Se os senhores conseguirem deixar essa sentença falsa, significa o quê? Que não é uma tautologia. Ela pode ser uma contradição ou uma contingência. Então, para uma sentença ser tautologia, todos os resultados têm que ser verdade. Então, vamos tentar fazer o máximo que ela fique falsa. E para uma condicional ser falsa, tem que fazer o quê? A primeira parte ser verdade e a segunda parte ser falsa. Tranquilo, senhores? Então, vamos lá. P, vamos deixar com o valor verdadeiro, né? Que ele só pode assumir esse valor. E agora vamos tentar deixar essa condicional falsa. Para essa condicional ser falsa, a primeira parte tinha que ser uma verdade,
nós até conseguimos fazer isso, mas a segunda parte não conseguimos deixar falso. Por quê? Porque ia ferir o princípio da não contradição, né? Se no primeiro momento já deixamos o P como verdade, não tem como a gente deixar ele falso na segunda sentença. Ou seja, essa proposição é uma tautologia, porque não tem como a gente deixar ela falsa. Ou seja, não existe a possibilidade dessa sentença ser falsa. Vamos demonstrar isso na tabela verdade? P condicional com Q condicional P, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. P condicional com Q condicional P. Isso mesmo. O P já temos. Agora vamos fazer o Q condicional com P. Q condicional com P. Muito importante respeitar a ordem. É de Q para P, né? Vamos dar de cor aqui. Vai ferrar? Opa, não atendeu. F com V? Não atendeu. V com F? Atende. Aqui vai ser falso. F com F? Verdade também. Tranquilo? Agora vamos fazer essa condicional com condicional P, né? P condicional isso. Então vai ser de P para a condicional. Então, V condicional com V vai resultar em V. V condicional com V vai resultar em V. F com F também é V. E F com V é V. Ou seja, todos os resultados possíveis da tabela verdade foram verdadeiros. Ou seja, é uma tautologia. Mesmo que a gente inventasse qualquer valor lógico aqui, qualquer alteração, não ia conseguir deixar o valor falso. Ou seja, é uma tautologia. E você viu que a gente conseguiu fazer isso sem construir a tabela verdade? Através do teste. Vamos fazer mais um aqui então. Vamos ver se a gente consegue deixar esse aqui falso. Se ela for falso, significa que não é uma tautologia. Então, primeiro momento, vamos resolver o que está dentro do parênteses, logo após o que está fora. Estamos sabendo que na condicional, a segunda parte tem que ser falsa e a primeira tem que ser verdadeira para resultar em falso, né? E aqui, senhores, ó, note que o Q já assumiu o valor de falso. Então, ele vai ser falso aqui. O P pode ser verdade. Ele sendo verdade, vai ficar verdade. Ou falso vai resultar em verdade. E verdade condicional com falso vai resultar em falso. Aqui a gente achou uma possibilidade em que conseguimos chegar no resultado falso. Vamos ver se realmente isso na tabela verdade existe? Aí fala aqui P ou Q condicional com P condicional com Q. Tá o parênteses aqui, né? P ou Q? A disjunção inclusiva só vai dar falso quando tudo for falso. Ou seja, verdade, verdade, verdade. Só no último caso aqui que vai ser falso, né? Os outros tudo tem uma verdade perdida pelo meio aqui. Vai resultar em verdade a resposta. Agora temos P ou Q condicional com Q. Vai ser do P ou Q condicional com Q, né? E respeitar sempre a ordem. Vamos marcar aqui para a gente não se perder. Tranquilo? V com V resulta em V. V com F, aqui é a possibilidade de tornar uma realidade, uma chance falsa, né? Falso. V com V é verdade, falso com falso é verdade também. Então, na segunda linha, existe a possibilidade de ter um resultado falso. Por isso que não é uma tautologia. Dando para entender, senhores? Que apenas testando a gente consegue chegar em saber se é tautologia ou não. Ou seja, na letra A é uma tautologia, tautologia, aqui não é uma tautologia. Vai virar o quê? Uma contingência, né? Foi resultado falso e resultado verdadeiro. Vamos fazer aqui a letra B de bola. Vamos tentar deixar ela falsa. Vamos igualar a falso, né? E tentar deixar o máximo, tentar deixar ela falsa. A primeira parte tem que ser verdade na condicional e a segunda parte falso, para resultar em falso, né? Então, vamos lá. Para a primeira ser verdade, os dois tem que ser verdade, né? Tem um E no meio aqui. Então, P e Q tem que ser o P verdade e o Q verdade. Então, já temos a primeira.
condicional com. Se já aqui já é verdade, senhores, então não existe a possibilidade da segunda parte ser falsa. Porque se o P já é verdade e uma disjunção inclusiva, basta que uma das partes seja verdade para o resultado ser verdade, né? Então, condicional de verdade com verdade vai resultar em verdade. Então, aqui também é uma tautologia. Tautologia. Agora vamos demonstrar isso na tabela verdade, se realmente isso é possível. P e Q, condicional de P ou Q. P ou Q. P e Q. P e Q, condicional, né, de P ou Q. Ficou apertado para dar para entender. Vamos lá. P e Q, o que diz? A conjunção só vai ser verdade quando tudo for verdade. Só atende na primeira linha. O restante é tudo falso. Então, estamos lá. V, F, F, F. A disjunção já é o oposto, né? Só vai ser falso quando tudo for falso. Isso só atende na última linha, né? O resultado é tudo, o restante é tudo verdade. Agora basta fazer uma condicional com a outra. Obedecendo a ordem, claro, né? P e Q condicional com P ou Q. O que a condicional diz? Só vai ser falso quando a primeira for verdade e a segunda for falso. E nenhuma das possibilidades atende essa condição. Então, todos os resultados possíveis dessa tabela verdade é verdade. E quando isso acontece, é o que? É uma tautologia, né? Tautologia. Tranquilo? Também é uma tautologia aqui. Agora vamos para o último exemplo, exemplo D. P ou não P. Isso aqui é fácil, né, senhores? Ó, o P a gente pode assumir o valor de falso e o não Q, valor de falso também. F ou F vai resultar em falso. Essa aqui é tranquila demais, né? Vamos demonstrar aqui na prática se realmente acontece isso. É não P ou não Q. Como é que faz? Basta achar onde os valores lógicos os dois são falsos. É na primeira linha, né? Aqui, ó. Na primeira linha tem duas falsos, está em falso. No restante tem sempre uma verdade, as duas verdades. Ou seja, é uma contradição, é uma contingência, né? Valores verdadeiros e lógicos na mesma tabela verdade. Senhores, espero que os senhores tenham gostado. Assim